Diamantino querida, terra de bom tamanho, que a muitos deu guarida desde os tempos de antanho. Em meados de setembro recebe o forasteiro Gabriel, e este com muito empenho torna-se seu escudeiro fiel. Diamantino, cidade do ouro e do diamante. Terra de coragem do sorocabano Gabriel Antunes Maciel. Do Memorial dos Viajantes, do Caminho dos Diamantes, das cachoeiras em saltos e em corredeiras. Dos bandeirantes, das nascentes ampliadas na sentinela das terras brasileiras. Do tempo da Estrada do Rei e da Lagoa da Princesa. Das dádivas da natureza, do império na fortaleza de um arraial. A cidade da prosperidade estadual, do lema do brasão, a pujante e inquebrantável força em lastro municipal, do hino da justiça e do amor fraternal, da padroeira Conceição e da fé divinal. Uma cidade de importância histórica para o Estado, com belezas naturais exuberantes e de um povo trabalhador, cheio de cultura e conhecimento para transmitir aos mais sábios olhares. E também de histórias singulares que só o povo desta terra pode contar. Neste trabalho, você vai acompanhar a riqueza cultural e história do pioneirismo diamantinense. Sejam muito bem-vindos. Diamantino, do ouro e do diamante, de um povo bravo, ordeiro e trabalhador. O município de Diamantino ele é 9 anos mais velho que o município de Cuiabá, né? Gabriel Antunes Maciel veio para as bandas aqui, onde é um encontro entre o Rio Diamantino e o Ribeirão do Ouro. Ali a coroa portuguesa fincou, né, vamos dizer assim, as pedras, né, vamos dizer assim, a origem da cidade está nesse encontro aí. E foi descoberto o diamante, né? E a coroa portuguesa, para defender sua área dos espanhóis, né, proibiu a extração de diamante aqui no município e só a coroa passava a extrair. O município de Diamantino depois teve o ciclo da borracha, né? Nós estamos falando do ano de 1800, né? Com a navegação paranista, muito bem descrita pelo poeta, historiador Francisco Aragão Catunda, né? O ouro foi o começo para a cobiça despertar dos que viveu a esmo sem lugar para ficar. Depois veio o diamante dispersando os faiscadores, pois o nobre rei mandante os fizeram desertores. A coroa portuguesa extraiu o diamante e proibia, e com tamanha avareza só a exploração lhe cabia. A navegação paranista se deu logo após, o caminho da mercadoria era Rio Preto, Arino, Juruena e Tapajós. A história da família Vasconcelos começa com a vinda do meu pai ainda na década de 40. Em 1940 ele aportou na cidade de Rosário Oeste e posteriormente até Diamantino, onde primeiramente trabalhou na atividade garimpeira, depois envolveu com a atividade da lavoura. Eu vim para cá e fiquei trabalhando aqui, trabalhei no garimpo, trabalhei na produção de borracha e trabalhamos na lavoura, né? Com aquela decadência do garimpo e a borracha também entrou em decadência. Porque Diamantino naquela época não tinha outra atividade a não ser também o serviço de lavoura. Diamantino, podia-se dizer, naquela época era ainda considerado quase como uma aldeia indígena, né? Que tinha aqueles costumes tradicionais que não mudavam. Cada município, né, cada cidade tem as suas peculiaridades. Diamantino não é diferente. Então, Diamantino, quando eu cheguei aqui no ano de 1974, nós tínhamos 1.516 habitantes, 26 carros motorizados. E no ano de 1900, por um problema de guerra política, né, o município de Diamantino tinha aí os patriotas, né, e o republicano. E os patriotas lá de Cuiabá, Rosário Oeste e Santo Antônio de Levergé, então chamada de Santo Antônio do Rio Abaixo, né, invadiram o município de Diamantino por uma briga do governador. Diamantino era apoiador do então governador Totó Paz de Barros, e aí Diamantino, por essa briga política, Diamantino foi invadido, aí, saqueado, queimado,
E de 1900 até 1956, vamos dizer assim, Diamantino vivia um letárgico, né, municipal, parado no tempo e no espaço por 50 anos. Né? Houve muito derramamento de sangue dele. Muito, 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 muito. Os padres jesuítas progressistas, da ala progressista da igreja, eram os adeptos da teologia da libertação. Sentaram e fizeram um documento para a CNBB, me chamaram para ajudar a fazer o documento, pedindo providências da Igreja Católica, para ver se freava um pouco, porque não adiantava ir na polícia, não adiantava ir no governador, não adiantava ir na Assembleia Legislativa. Eu sou descendente de índios, ali da Aldeia Velha de Chapada dos Guimarães, acaba de subir a serra, tem um colégio desse lado dos presbiterianos. Ali era a aldeia de meus ancestrais indígenas. E meu pai, o meu bisavô, tataravô, não me lembro bem agora, foi escravo na fazenda Itaici, ali abaixo de Santo Antônio do Bevergé. Era uma fazenda que era do Totó Antônio Paz de Barros, era conhecido como Totó de Barros. É parente do Antero, desse pessoal aí. Tá? Então eu sou afro-indígena. Tenho muito orgulho disso, de ser afro-indígena. Em 1849, o presidente Joaquim José de Oliveira ordenou o recenseamento da província, o qual apontou que a população total era de 32.833 habitantes, dos quais 21.947 pessoas livres e 10.886 de escravos. Praticamente para 2 pessoas livres havia uma escrava. Dentre os municípios mais populosos estava Diamantino, com 5.097, 3.592 livres e 1.505 escravos. A existência e uso da mão de obra cativa na região de Diamantino perdurou do século XVIII até 1888, fim do século XIX, ano que marca o fim da escravidão no Brasil, pelo menos do ponto de vista formal. Eu não entendia bem o que era discriminação racial. Eu não entendia o que era discriminação regional. Depois, a partir dali, é que eu fui entendendo, e aí eu fui centralizando por que meu pai e minha mãe eram tão pobres, e nós criados numa pobreza franciscana. Meu pai, minha mãe, meus ancestrais morreram sem conhecer luxo. O meu beabá, a gente estudou lá numa escolinha rural que tinha lá. Aí um dia, a professora da gente era mulher do seringalista. E ela via assim, a minha dedicação para estudar, apesar da dificuldade. Ela me chamou um dia, abriu uma gaveta assim, tirou um caderno, botou em cima da mesa e começou a fazer anotações. E eu, curioso ali do lado dela, né? Aí ela falou, meu filho, estuda bastante. Porque o que os seringueiros ganham lá na seringa, a gente tira deles aqui. Em Diamantino, nessa década de 60, Alto Paraguai, já município desde 1950, requereu que o município de Diamantino fosse distrito de Alto Paraguai, porque a economia do município de Diamantino era inexpressiva, enquanto Alto Paraguai vivia o apogeu do ouro, né, do diamante. Alto Paraguai, nessa época, recebia aviões da Europa para comercializar ouro e diamante, né? Alto Paraguai tinha farmácia, tinha supermercado, tinha hospital, né? Diamantino não tinha hospital. Tinha uma casinha precária, né? Que ainda do tempo dos médicos húngaros que estavam aqui, mas não era um hospital. E aí, na década de 60, Diamantino teve que enfrentar na Assembleia Legislativa essa solicitação do município de Alto Paraguai, né? E quem fez a defesa do município de Diamantino foi o grande historiador Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Diamantino tem um arcabouço, né, do ponto de vista histórico, cultural, muito grande mesmo. E eu achei, nesse bojo de cultura, eu achei espaço para desenvolver essa atividade, né?
E conhecendo a história de Diamantino, resolvi escrevê-la em versos, né? É uma história muito bonita, que se confunde com a história do Brasil, a história do estado de Mato Grosso. São anos, né? São centenas de anos aí que a gente contempla essas belezas, tudo isso que Diamantino proporciona. E é por isso que as pessoas chegam aqui a Diamantino, né? Então resolvi escrever esses versos, uma poesia denominada Diamantino em Versos. Em uma das expedições, 72 pessoas viajavam, composta de um igaraté e 7 batelões, mais de 400 léguas calcularam. A vila de Diamantino é rica, a notícia corre o mundo, uma expedição científica registra tudo a fundo. Langsdorff e sua expedição, grandes descobertas ministra, é uma imensa coleção que a história registra. Langsdorff foi um russo diplomata que saiu do Rio de Janeiro, atravessou o continente sul-americano a pé e saiu lá em Belém do Pará. Registrou a Chapada dos Guimarães e aqui em Diamantino, né? E hoje nós temos o Museu do Langsdorff. A nossa história pertence, não é conversa, não é papo. Em Aquarela de Florença está o nosso genipapo. Porque Florença é o pintor que acompanhou o Langsdorff, né, nessa comitiva saindo do Rio de Janeiro. O Aquarela de Florença pintou o nosso genipapo. O Carandá, Figueira, Guariroba, Festa do Senhor Divino, o Tarumã, Cocais e Guaitivoca, tudo registrou no caminho. Findo este ciclo, Diamantino entrou em miséria, viver neste município passou a ser coisa séria. Novamente outra fase, a receber muitos migrantes, pois a exploração do látex passou a ser interessante. Diamantino voltou a ter importância no cenário nacional, pois a borracha em abundância era seu grande capital. Mas Diamantino de importante a ser perseguido passou, na Caixa Furada um informante o seu povo entregou. Da Caixa Furada é a serra aqui no Diamantino, aquela guerra, né, que o Rosário, Cuiabá invadiu Diamantino em 1900 e queimou e saqueou toda a cidade por uma guerra política. Os patriotas perversos a cidade toda queimaram, já com o povo disperso nem a igreja pouparam. O vitorioso em pompa alegra-se em festa, com desdém até monta quadrinhas como esta. Que saiu no jornal de Cuiabá, no Diário de Cuiabá daquela época, saiu a seguinte frase: moçada do rio abaixo, veste vestido fino, dinheiro que patriota foi roubar em Diamantino. Moçada do rio abaixo, veste só vestido fino, dinheiro que patriota foi roubar em Diamantino. Foi dessa época de 1900 que os rosarienses, os cuiabanos, os santo-antonienses invadiram, porque Diamantino era um reduto do governador Totó Paz de Barros, e essa briga política não só queimou a cidade do município de Diamantino, como mais tarde, em 1906, veio resultar na morte deste governador. Tamanha batalha e brutalidade que se teve naquele momento. Adamante, Durior, Progênios, que seu povo assim se sinta, que nem a ave fênix renasce da própria cinza. Marechal Rondon em comitiva, suas marcas aqui deixaram, em meio a gente primitiva a linha telegráfica fincaram. Uma estação aqui instalou, outra no Parecis, ponte de pedra outra firmou, é o que a história diz. Mas Diamantino outra vez, a notícia do mundo afora, Teodoro Roosevelt aqui fez visita em boa hora. O Marechal Rondon, né, saiu lá do Rio Grande do Sul e chegou até o município de Diamantino, quase veio falecer com malária, né? Rondon não deixou. E essa visita dessa comitiva hoje se encontra no Museu de História Natural em Nova York, uma parte inteira sobre o Marechal Rondon, e a visita a Diamantino você encontra em Nova York, no Museu de História Natural. Já outros, como a coluna Prestes, ao povo veio amedrontar, diziam diamantinenses incontestes coisas de arrepiar. E aqui nós estamos falando da década de 30. Nós estamos falando de entre 1930 a 1937. A coluna Prestes era uma oposição ao governo brasileiro do então Getúlio Vargas, que deu um golpe em 1930 e assumiu o governo brasileiro. E a coluna Prestes passou pelo município de Diamantino, deixando marcas profundas, né, de arrepios históricos, como aqui relatado no Diamantino em Versos, do professor Francisco Aragão Catuda. Muitos outros forasteiros aqui deram suas contribuições, são fatos rotineiros que servem como lições.
Na década de 70, o sulista aqui chegou, o cerrado arrebenta, arroz e braquiária plantou. A soja foi a solução para quem acreditou, nesse imenso chapadão o progresso não parou. Hoje, o município de Diamantino é o 10º maior produtor de grãos do Brasil, certo? Gerou uma riqueza imensa. De 2022, 5,8 bilhões de reais gerou de riquezas. Os heróis forasteiros, irmanados aos filhos seus, são todos brasileiros presentes de um só Deus. Todos de mãos dadas, unidos em um só coração, são muitas as caminhadas para o progresso deste chão. Diamantino querida, terra de bom tamanho, que a muitos deu guarida desde os tempos de antanho. Passaram-se os anos, desafios a enfrentar. A borracha e o gado, novos ciclos a brotar. Nos campos verdejantes, a agricultura a despontar. Soja e milho, riquezas a cultivar. Diamantino, hoje, um gigante produtor. 10º no Brasil, com orgulho e valor. De Arraial do Ouro, a grãos a prosperar. Diamantino, teu nome para sempre a brilhar. História e futuro, juntos a caminhar. Um legado de glória que nunca há de acabar. Diamantino, cidade de ouro e de grãos, teu passado e presente em nossas mãos.